Olá, amados aqui da Sala de Justiça. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa história de hoje envolve três mulheres. Por isso, esse caso tem o nome de Springfield Tree, o que significa as três de Springfield. Springfield fica no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Springfield é conhecida por ser uma cidade de porte médio, com clima tranquilo e considerada relativamente segura, o que tornou o caso da Springfield Tree ainda mais chocante. Um detalhe importante: existem várias cidades chamadas Springfield nos Estados Unidos, mas nesse caso específico estamos falando da que fica no estado do Missouri. Agora, vem comigo que no caminho eu te explico como tudo isso aconteceu. E enquanto isso, na sala de justiça, a primeira delas era Cheryl Levy, uma mulher de 47 anos que vivia sozinha com sua filha. Ela era independente, trabalhadora e conhecida por todos como alguém acolhedora. Cheryl era cabeleireira e atendia clientes dentro da própria casa, o que fazia com que muitas pessoas tivessem acesso ao local. Amigos a descreviam como uma mãe presente, mas também como alguém que tratava a filha quase como uma melhor amiga. Sua casa era um ponto de encontro constante, cheia de vida, risadas e visitas frequentes. Mas, ao mesmo tempo, esse ambiente aberto levantaria uma dúvida inquietante anos depois. Será que alguém observava aquela rotina de perto? Será que alguém conhecia bem demais aquela casa? Será, amados? Vamos ver no decorrer da história e, no final, vamos ver o que vocês acham, ok? Já a sua filha Suzy tinha apenas 19 anos e estava entrando em uma nova fase da vida. Recém-formada, com sonhos e planos, ela era descrita como carismática, sociável e muito leal aos amigos. Mas havia um detalhe importante. Suzy já tinha se envolvido com pessoas problemáticas no passado. Ela conhecia indivíduos ligados a drogas e pequenos crimes, e mais do que isso, havia testemunhado contra algum deles em um processo judicial. E esse detalhe mudou completamente o rumo das investigações. A terceira pessoa naquela casa era Stacey McCall, de 18 anos, melhor amiga de Suzy. Diferente dela, Stacey via de uma família estruturada e tinha uma vida considerada tranquila. Era conhecida por ser responsável, educada e muito próxima da família, especialmente de sua mãe, Janice McCall, que anos depois se tornaria uma das vozes mais ativas na busca por respostas. Naquela noite, Stacey havia ido a uma festa de formatura e, por uma simples mudança de planos, decidiu dormir na casa de Suzy. Uma decisão aparentemente comum, mas que acabaria colocando seu nome em um dos maiores mistérios criminais da história. Quando elas chegaram em casa, estacionaram os carros normalmente, entraram na casa sem sinais de problema, provavelmente se prepararam para dormir. Na manhã seguinte, amigos foram até a casa e encontraram algo extremamente estranho. A porta estava destrancada, todos os pertences estavam lá: bolsas, roupas, carro. A TV estava ligada. Um dos vidros da varanda estava quebrado. Não havia sinais claros de luta, ou seja, tudo indica que elas estavam dentro da casa durante a madrugada. O ponto mais assustador é esse: não há evidência de que elas saíram voluntariamente. Isso leva os investigadores a acreditarem que alguém pode ter entrado na casa, ou que elas conheciam quem entrou, ou ainda que foram levadas sob ameaça, sem conseguir reagir. Esse detalhe transforma o caso Springfield Tree em algo ainda mais perturbador, porque não foi em um lugar isolado ou perigoso, foi dentro de casa, durante a noite, sem testemunhas, sem barulho suficiente para alertar alguém. Na madrugada silenciosa de 7 de junho de 1992, algo inexplicável aconteceu dentro de uma casa comum em Springfield. Essas três mulheres simplesmente desapareceram sem deixar sinais claros de luta, sem testemunhas, sem qualquer pista concreta. Esse caso ficaria conhecido como Springfield Tree e até hoje desafiaria investigadores e especialistas. Por trás desse desaparecimento existem histórias reais, relações profundas
e detalhes que podem ter sido a chave para tudo. E quanto mais você entende quem elas eram, mais inquietante esse caso se torna, porque nada, absolutamente nada, parecia indicar o que estava prestes a acontecer naquela noite. O mais impressionante é o relacionamento entre as três. Não havia conflitos, tensões ou qualquer tipo de problema entre elas. Cheryl tratava Stacey como uma segunda filha, e as duas jovens eram inseparáveis. Era um ambiente seguro, familiar e cheio de confiança. E talvez seja exatamente isso que torna tudo isso ainda mais perturbador, porque quando a polícia chegou, encontrou tudo aparentemente normal. Carros estacionados, bolsas intactas, objetos pessoais no lugar. Não havia sinais claros de invasão, apenas um detalhe estranho. Um vidro quebrado na varanda e uma mensagem misteriosa na secretária eletrônica que foi apagada antes de ser analisada. E não podemos esquecer o detalhe que falei antes para vocês, amados, lá no começo do vídeo, que Suzy já tinha se envolvido com pessoas problemáticas no passado. Ela conhecia indivíduos ligados a drogas e pequenos crimes. E mais do que isso, havia testemunhado contra algum deles em um processo judicial. Esse detalhe mudou completamente o rumo das investigações. De repente, o desaparecimento deixava de ser aleatório e passava a ter um possível motivo: vingança. Mas até hoje, nenhuma ligação concreta foi comprovada. Nos dias seguintes ao desaparecimento, a cidade de Springfield deixou de ser um lugar tranquilo para se tornar o centro de um dos casos mais perturbadores do país. O desaparecimento de Sherry Levy, Suzy Stresser e Stacey McCall rapidamente dominou os noticiários locais e, em poucos dias, já estava sendo transmitido em rede nacional. Repórteres cercaram a casa, helicópteros sobrevoavam a região e cada detalhe, por menor que fosse, era transformado em notícia. Mas quanto mais o caso era exposto, mais assustador ele se tornava, porque não havia respostas, não havia suspeitos e não havia nenhum sinal de onde aquelas três mulheres poderiam estar. As imagens das três começaram a aparecer por toda a parte. Cartazes foram espalhados em postes, lojas, estradas e até cidades vizinhas, com pedidos desesperados por qualquer informação. Os rostos de Cheryl, Suzy e Stacey se tornaram impossíveis de ignorar. Linhas telefônicas foram criadas para receber denúncias e centenas de pessoas começaram a ligar, acreditando ter visto algo, ouvido algo ou simplesmente tentando ajudar. Mas a cada nova pista vinha uma frustração maior ainda. Nada levava a lugar nenhum. Era como se as três tivessem desaparecido do ar. A repercussão foi tão intensa que o caso chegou a programas de televisão de alcance nacional. Reconstituições foram feitas, teorias foram apresentadas e milhões de pessoas passaram a acompanhar o caso, tentando encontrar respostas que a própria polícia não conseguia. Cada episódio reacendia a esperança, mas também aprofundava o mistério. Porque mesmo com toda essa exposição, ninguém conseguia explicar como três mulheres desapareceram juntas, dentro de casa, sem deixar praticamente nenhum rastro. Enquanto isso, as famílias viviam um pesadelo constante. A mãe de Stacey, Janice McCall, se tornou uma das figuras mais presentes na mídia, dando entrevistas, implorando por respostas e mantendo o caso vivo ao longo dos anos. A dor era visível, mas também era acompanhada por uma determinação inabalável. Elas não queriam que o mundo esquecesse, e por muito tempo o mundo realmente não esqueceu. O caso continuava sendo discutido, revisado e investigado, como se a qualquer momento alguém pudesse finalmente revelar o que aconteceu naquela noite. Mas o tempo passou, e o que antes era uma busca intensa por respostas começou a se transformar em um silêncio inquietante. Os cartazes desapareceram, as reportagens diminuíram e as ligações com dicas se tornaram cada vez mais raras. Mas ainda assim, o caso Springfield Tree nunca foi encerrado, porque existe algo nele que continua perturbando até hoje. 3 vidas interrompidas sem explicação, uma casa que nunca revelou seus segredos e uma pergunta que ainda ecoa décadas depois. Como isso foi possível? Como isso foi possível, meus amados? Ninguém consegue entender, nem eu. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento,
Amigos e familiares de Cheryl Levy, Suzy Strater e Stance McCall foram tomados por uma mistura devastadora de confusão, medo e incredulidade. Ninguém conseguia entender como três mulheres podiam simplesmente desaparecer assim, sem aviso, sem motivo aparente. Amigos próximos afirmaram que não haviam qualquer sinal de que elas planejavam sair ou fugir. Pelo contrário, tudo indicava que aquela seria apenas mais uma noite comum. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais assustador. Se não havia motivo, então o que poderia ter acontecido? Os amigos de Suzy descreviam ela como alguém leal, divertida e extremamente ligada ao seu círculo social. Mas alguns detalhes começaram a surgir. Pessoas próximas mencionaram que ela conhecia indivíduos envolvidos com drogas e pequenos crimes. Isso levantou suspeitas entre investigadores e também entre os próprios amigos. Alguns acreditavam que alguém do passado dela poderia estar envolvido. Outros rejeitavam completamente essa ideia, insistindo que, apesar de erros no passado, Suzy não estava mais envolvida com esse tipo de situação. Essa divisão de opiniões criou ainda mais tensão, porque significava que nem mesmo quem a conhecia bem conseguia concordar sobre o que poderia ter levado ao desaparecimento. Já em relação a Stance Macau, os relatos eram diferentes e talvez ainda mais dolorosos. Amigos e familiares insistiam que ela não tinha qualquer ligação com pessoas perigosas. Ela era vista como responsável, gentil e muito próxima da família. Sua mãe, Janice Macau, se tornou uma das vozes mais fortes desde o início, sempre afirmando que a filha jamais sairia sem avisar. Em entrevistas, ela repetia que algo estava errado, que Stacey nunca abandonaria sua família daquela forma. E essa certeza só aumentava o desespero, porque indicava que o desaparecimento não foi escolha delas. Sobre Cheryl Levy, amigos e clientes a descreviam como uma mulher confiável, acolhedora e muito presente na vida da filha. Muitos frequentavam sua casa regularmente, o que levantou uma questão perturbadora. Alguém próximo poderia saber exatamente como era a rotina ali dentro. Pessoas que conviviam com Cheryl começaram a se perguntar se alguém que já esteve naquela casa poderia ter voltado com intenções muito mais sombrias. Essa possibilidade assustava ainda mais, porque significava que o perigo poderia não ter vindo de fora, mas de alguém que já fazia parte do cotidiano delas. E talvez o detalhe mais inquietante de todos tenha vindo justamente das pessoas que estiveram na casa na manhã seguinte. Amigos que foram até lá inicialmente não perceberam o tamanho da situação. Eles entraram, limparam alguns objetos, atenderam telefonemas, sem saber que estava possivelmente inferindo em uma cena crucial. Quando a polícia chegou, parte das evidências já havia sido comprometida. Esse erro, mesmo sem intenção, se tornaria uma das maiores frustrações do caso, porque até hoje existe a dúvida: será que alguma pista importante foi perdida ali? Com o passar dos anos, o sentimento entre amigos e familiares nunca mudou completamente. A esperança de encontrar respostas ainda existe, mas é acompanhada por uma angústia constante. Eles continuam acreditando que alguém sabe de algo, que alguém viu, ouviu ou esteve envolvido. E mesmo depois de décadas, as palavras que mais se repetem entre todos os que conheciam aquelas três mulheres ainda são as mesmas. Isso não faz sentido. E talvez seja exatamente essa falta de sentido que mantém esse caso vivo até hoje. Tudo começa muito antes daquela madrugada em Springfield. Começa com três vidas completamente diferentes, que em algum momento se cruzaram de forma inesperada. Cheryl Levy nasceu em 1º de novembro de 1944, em uma época onde sua vida ainda estava longe de qualquer mistério. Ao longo dos anos, ela construiu sua independência, tornou-se cabeleireira e criou sua própria rotina, marcada por trabalho e dedicação. Com o tempo, teve sua filha e passou a viver uma vida simples, mas cheia de significado. Cheryl tinha 48 anos quando desapareceu, e hoje ela teria 80 anos de idade. Já Suzy Strater nasceu em 9 de março de 1973, entrando em um mundo completamente diferente, com novas influências e desafios. Desde cedo, mãe e filha desenvolveram uma conexão incomum. Mais do que família, elas eram companheiras inseparáveis.
Suzy tinha 19 anos quando desapareceu e hoje ela teria 53 anos de idade. Enquanto isso, em 23 de abril de 1973, nascia Stance McCall. Crescendo em um ambiente familiar estruturado, Stance teve uma trajetória considerada tranquila. Era conhecida por ser responsável, gentil e muito próxima de sua família. Ao longo dos anos escolares, foi construindo amizades até conhecer Suzy, e esse encontro mudaria tudo. As duas rapidamente se tornaram inseparáveis, compartilhando momentos, sonhos, planos para o futuro. Era o tipo de amizade intensa, típica da juventude, onde uma praticamente vivia na casa da outra. E foi assim que Stance passou a frequentar constantemente a casa de Cheryl, sendo recebida como parte da família. Stance McCall tinha 18 anos quando desapareceu e hoje ela teria 52 anos de idade. Avançado para 1992, o ano que mudaria tudo, Suzy e Stance estavam vivendo um dos momentos mais marcantes da vida, a formatura do ensino médio. Era o fim de uma fase e o começo de outra. Na noite de 6 de junho, elas participaram da festa, celebraram com amigos e viveram o que deveria ser apenas uma lembrança feliz. Os planos eram simples: dormir na casa de uma amiga. Mas algo mudou no último momento. Elas decidiram ir para a casa de Suzy. Uma decisão comum, quase insignificante, mas que acabaria sendo crucial para tudo o que viria a seguir. Já na casa, Cheryl Levy provavelmente já estava lá, encerrando mais um dia comum. Nada indicava perigo, nenhuma ameaça aparente, nenhum comportamento estranho. A rotina parecia intacta. Mas tem sempre um mas, não é, meus amados? Em algum momento durante a madrugada de 7 de junho de 1992, tudo mudou. E aqui está o ponto mais perturbador de toda essa história. Ninguém sabe exatamente quando, como ou por quê. Porque na manhã seguinte, quando amigos chegaram até a casa, o cenário era quase normal demais. Pertences estavam no lugar, carros estacionados, objetos intactos, mas elas não estavam lá. E é assim que a linha do tempo dessas três vidas, que começou de forma tão diferente, termina no mesmo ponto de interrogação. O caso das Springfield Tree não tem um final, apenas um vazio. Décadas se passaram, mas aquele momento específico, naquela madrugada, continua sendo um dos maiores mistérios já registrados. Porque tudo o que vem antes faz sentido, mas tudo o que aconteceu depois simplesmente não tem explicação. Amados, existe um suspeito para essa história, porém não há nada comprovado. O nome dele é Robert Drake Cox. Ele é um criminoso norte-americano que ficou conhecido por seu possível envolvimento no caso das Springfield Tree, embora nunca tenha sido oficialmente acusado por esse crime. Ele era ex-militar do Exército dos Estados Unidos, histórico de comportamento violento e crimes graves. Ele foi condenado por sequestro em outro caso e também já foi suspeito em outros desaparecimentos. Ele vivia na região de Springfield na época em que as três mulheres desapareceram, o que chamou a atenção dos investigadores. Ele virou suspeito porque o nome dele ganhou força por alguns motivos inquietantes. Ele estava na mesma cidade no período do crime, ele já tinha históricos de crimes violentos contra mulheres e durante investigações fez declarações misteriosas. Uma das mais famosas foi quando ele disse algo como: "Eu sei o que aconteceu, e eles nunca vão encontrar os corpos." Essa frase aumentou ainda mais as suspeitas ao redor dele. Apesar de tudo isso, nunca surgiram provas concretas ligando ele ao desaparecimento. Nenhuma evidência física foi encontrada. Ele nunca confessou oficialmente o crime. Robert Gray Cox permanece uma figura controversa nesse caso. Para alguns, ele é o principal suspeito. Para outros, apenas mais um nome sem provas. No fim, ele representa exatamente o que torna esse caso tão perturbador. Existem suspeitas, mas nenhuma resposta definitiva. Pois é, meus amores,
Existem teorias, claro, como muitos casos, então vamos a algumas delas. Com o passar dos anos, teorias surgiram. Algumas apontam para pessoas do passado de Suzy, outras para possíveis clientes de Cheryl e até a hipótese de um criminoso desconhecido que observava a rotina da casa. Mas nenhuma delas foi comprovada, nem o corpo foi encontrado. Nenhuma prisão foi feita e, o mais assustador, nenhum erro evidente foi deixado para trás. 3 mulheres desapareceram juntas, dentro de casa, como se simplesmente tivessem sido apagadas da existência. E até hoje, o caso continua sem resposta, deixando uma única pergunta no ar: o que realmente aconteceu naquela madrugada? Durante anos, o desaparecimento da Springfield Tree gerou inúmeras teorias, algumas baseadas em evidências, outras em pura especulação. Mas todas têm algo em comum: tentam explicar o impossível. A primeira é uma das mais discutidas e envolve o passado de Suzy Strater. Pouco antes de desaparecer, ela havia testemunhado contra pessoas envolvidas em crimes, o que já havia mencionado a vocês antes. Isso fez surgir a hipótese de vingança. A ideia é simples: alguém queria silenciá-la. Mas aqui está o problema: nenhuma prova concreta jamais conectou diretamente esses indivíduos ao desaparecimento. Ainda assim, para muitos investigadores, essa teoria continua sendo uma das mais plausíveis, porque finalmente oferece um motivo. Outra teoria aponta para algo ainda mais perturbador: alguém próximo. A casa de Sherry Levy era frequentada por clientes, amigos e conhecidos. Isso levanta uma pergunta inquietante: e se quem entrou naquela casa não precisou arrombar nada? E se era alguém que já sabia exatamente como tudo funcionava? Alguém que conhecia a rotina, os horários, até mesmo a confiança das vítimas? Essa hipótese ganha força pelo fato de não haver sinais claros de invasão. Para alguns, isso sugere que as 3 podem ter aberto a porta voluntariamente, sem imaginar o perigo que estava entrando. Existe também uma teoria que envolve um possível sequestro planejado por um criminoso desconhecido, um predador que observava a casa esperando o momento perfeito. 3 mulheres sozinhas, durante a madrugada, um alvo vulnerável. O detalhe mais assustador dessa teoria é a execução quase perfeita. Nenhuma luta evidente, nenhum barulho relatado por vizinhos, nenhuma pista deixada para trás. Isso levaria a um cenário onde tudo aconteceu de forma rápida, silenciosa e extremamente calculada. Mas, novamente, sem provas concretas, tudo permanece no campo das possibilidades. Uma das teorias mais controversas surgiu anos depois e envolve a possibilidade de que os corpos estejam enterrados sob um estacionamento em Springfield. A informação teria vindo de uma denúncia anônima, indicando um local específico. Investigações preliminares chegaram a considerar a hipótese, mas escavações completas nunca foram realizadas. Isso criou um dos maiores e se do caso. E se a resposta estivesse o tempo todo ali, escondida à vista de todos? Não sabemos, não é, amados? Então existe a teoria mais inquietante de todas, a de que o crime pode ter sido cometido por alguém que nunca sequer entrou no radar da polícia. Alguém que passou despercebido, que não levantou suspeitas, que nunca foi interrogado. Porque o mais assustador nesse caso não é apenas o desaparecimento, é a ausência total de respostas. Nenhuma evidência definitiva, nenhum suspeito confirmado, nenhum desfecho, apenas silêncio. E é exatamente isso que mantém o mistério vivo. Décadas depois, o caso das 3 Springfield Tree continua aberto, desafiando lógica, investigação e até o senso comum. Porque no fim, todas as teorias tentam responder à mesma pergunta, mas nenhuma consegue explicar completamente como 3 mulheres desapareceram dentro de casa sem deixar rastros. Então é isso, meus amados, esse foi o nosso caso de hoje. Fontes e créditos estão abaixo nas descrições. Deixe nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. Lembrando que rede social é interação. O que será que aconteceu com elas? Onde será que elas estão? Será que estão vivas?
Como isso foi possível? Eu não sei, mas queria muito essa resposta. Eu espero, para um melhor conforto de suas famílias, que um dia elas sejam encontradas. Ou, se o pior tiver acontecido com elas, como a morte, que a polícia e os investigadores encontrem os corpos e a verdade, porque isso é muito triste. Para mim, a pessoa desaparecida é um sentimento pior do que saber que a pessoa está morta. Porque o desaparecimento é uma dúvida, é uma angústia, um luto por alguém que você não sabe onde está e como está, ou se vai voltar. Essa história é muito assustadora e triste ao mesmo tempo. É isso. Qual das teorias vocês acham que pode ser verdade? Deixe nos comentários. Muito obrigada por sua presença aqui. Quero aproveitar este momento para agradecer a todos os meus inscritos aqui do canal. Muito obrigada. Lembrando que temos vídeos aqui no canal todas as quartas, às 11h45 da manhã. Caso você esteja chegando agora, aqui no canal, vai na minha playlist, pois tem mais conteúdo para você ver e ouvir. E se você se interessa por histórias de crimes reais, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe para mais pessoas, porque isso me ajuda muito. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast, e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!